Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Estamos mais uma vez nesse nosso encontro semanal, toda segunda-feira, para fazermos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa casa espírita, o CEPAG, Centro Espírita Pedro Apóstolo de Jesus. E a gente sempre disponibiliza esse vídeo toda segunda para que você possa, através dessa breve reflexão, estudar em casa, com sua família ou até mesmo sozinho, porque nunca será bastante o estudo do Evangelho, uma vez que ele nos traz tantos ensinamentos. Então, sozinho ou acompanhado, em família, com amigos, no trabalho, não deixe de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro muito importante para os ensinamentos e o aprendizado da mensagem de Jesus. Hoje nós começamos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já diz qual é o tema. Mas vamos então começar com a nossa prece. Divino Mestre Jesus, querido Deus, abençoa nossas vidas, nossos familiares, nossos lares, nossos amigos. Abençoa onde eu moro, o lar que me acolhe. Ilumina minha família e todos que fazem parte do meu convívio. E do nosso convívio também, Senhor Jesus. Que a tua luz maior esteja sobre todos nós. Sede a nossa luz, Jesus amado. Assim seja. Pois bem, na certeza da presença de Jesus entre nós, na certeza da companhia indispensável dos amigos espirituais, vamos começar o nosso estudo. Vamos começar com a mensagem Na Presença do Amor, que está no livro Pão Nosso, através da mediunidade de Chico Xavier, a orientação do seu mentor espiritual, Emmanuel, que assim começa: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Disse Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. E Emmanuel vem nos trazer a seguinte explicação: com Jesus, ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós? Termina Paulo, o Emmanuel, com essa pergunta. Quais são as luzes, que nos esperam enquanto nós não nos associarmos a Jesus? Que Jesus então ilumine nossa vida e que possamos perceber toda essa mensagem de Emmanuel quando ele nos orienta de que ao nos encontrarmos com Jesus, nós saímos das trevas para as luzes, do desconhecimento à libertação pelo conhecimento. Então, é muito bela essa mensagem. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos começar hoje, como já falei, o capítulo 9, que tem como tema central: bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E nós vamos tratar o tema injúrias e violências, que é o primeiro tema deste Evangelho. Na verdade, um único tema que depois a gente vai compreender qual é o contexto, muito propício para os tempos em que vivemos. E assim começa: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Está em Mateus capítulo 5, versículo 4.
E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Então, essas duas mensagens já explicam, de certa forma, o tema central, né, do capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Então, vamos ver o que Mateus vai nos dizer depois. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. O que diz o Evangelho a respeito dessa temática, né? A gente sabe que aqui está sendo reproduzida uma expressão muito antiga da época, então, dos primeiros judeus, quando a expressão raca, por exemplo, era uma expressão que tinha o significado de desprezo, de menosprezo, né? E ao mesmo tempo, né, essa questão do julgar, o julgar e condenar ao outro sem se autoavaliar. Eu acho que a proposta é exatamente essa, porque nós precisamos compreender que quando um erra, muitas vezes não é porque quer. Às vezes tem algo mais acontecendo que precisa ser levado em consideração até para que se possa atenuar o que nós consideramos como pena justa, se é que o conceito de justiça de nós homens na Terra é o propício para um espírito que está em processo de evolução. Mas vamos continuar a reflexão do Evangelho. Por estes ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e era pronunciado cuspindo-se e virando-se o rosto. Olha que além da fala, ainda tinha uma expressão corpórea, que demonstrava muito mais ainda o sentido do desprezo, ou como é profundo isso. Ele vai ainda mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer situação, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra que ofenda é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que alimenta o ódio e o rancor. Enfim, que depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei que todo cristão deve estabelecer, né? Pois bem, meus irmãos, é um tema bastante rico, uma vez que a gente convive hoje com certas condutas de pessoas, né, que agem às vezes até com um certo desprezo em relação a nós mesmos, e eu sei que cada um de nós temos algumas experiências muito especiais nesse sentido, seja no campo do trabalho, seja no campo das relações sociais ou até mesmo dentro de casa, onde às vezes um marido despreza a mulher pelo valor que ele não reconhece que ela tem, ou uma mulher desmerece o seu marido, ou um filho que não reconhece o valor que os pais têm para a sua família, ou até mesmo através das relações com amigos. Muitas vezes a gente
convive com pessoas que se dizem ser amigos, mas na verdade são falsos amigos, que querem se beneficiar talvez de algo que você tenha para oferecer. E eu não digo só no campo material, às vezes só a inteligência, né, é suficiente para que as pessoas sintam vontade de estar ao seu lado, mas não é porque tem prazer, porque tem felicidade, é porque é bonito ter relação de amizade com alguém que seja inteligente, que saiba falar bem, que tenha uma boa expressão, que tenha uma conduta melhor do que a sua. Então, a expressão raca cabe nesse sentido também, porque o desprezo é algo que está no cerne da alma do espírito. O espírito ele já vem com esses contextos, com esses conceitos impregnados. Nós, quando reencarnamos, trazemos um pouco do histórico de nosso passado espiritual. E muito de nós continua se repercutindo na vida presente. Muitos que aqui estamos não temos nem consciência da mensagem de Jesus. E precisamos aprender a conhecer essa mensagem de amor, de benevolência, de paz, de humildade, de simplicidade que o Mestre nos deixou. Queira Deus, então, que nós possamos reconhecer todo esse valor da mensagem de Jesus em nosso viver, porque é muito triste conviver com injustiças e injúrias. É muito triste conviver com pessoas que nos menosprezam. É muito triste conviver com pessoas ignorantes, que não falam com mansuetude, falam só gritando, que brigam por qualquer besteira. Pessoas essas que certamente estão precisando fazer um tratamento psicológico ou psiquiátrico, porque tem traumas impregnados da sua vida. Precisa avaliar para ver qual é o cerne desse problema, para que ela possa se tratar. E tratar-se não só emocionalmente, através da ciência, mas espiritualmente. Espiritualmente no sentido de que faça o encontro com Deus. Que vá a um centro espírita fazer um tratamento espiritual, tomar uns passes, participar do estudo do Evangelho, conhecer a doutrina espírita, fazer o bem ao próximo, aprender o verdadeiro sentido do amor ao próximo, fazer caridade, ser humilde, ser benevolente, ter paciência, como todo o texto nos apresenta. É por isso que a mensagem do Emmanuel é tão pertinente, quando nos lembra a importância das transformações que a gente precisa fazer. Esse é um momento rico em que nós devemos refletir. Então, meus irmãos, através dessa mensagem que está dentro do contexto das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos, é porque Jesus espera de nós todo esse contexto comportamental para que possamos merecer, como ele diz mesmo na bem-aventurança, o reino dos céus. Que esse reino seja um reino de paz, de amor e felicidade para todos nós, que ainda podemos gozar dele aqui na terra, uma vez que nós possamos ter esse encontro com Jesus, da sua mensagem, através das nossas atitudes, comportamentos e pensamentos. Jesus seja a nossa luz. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Te agradecemos, Senhor Jesus, por esse encontro contigo, nessa mensagem de bem-aventurança. Enche nosso coração de paz, de humildade, de bondade, Jesus, para que possamos reproduzir os teus ensinamentos. Fica sempre conosco, Jesus. Assim seja. Jesus, fique na sua vida. Muita paz para todos vocês.